Pessoal, a gente vai começar a dar uma realizada de conjuntos. O produto cartesiano de conjuntos, ó. É, nós sabemos que sejam tá. Pessoal, para quem não foi meu aluno, para quem não me conhece, a minha letra é assim mesmo. Então, qualquer dúvida, viu? Professor, o que está escrito aqui? Produto, o que está escrito aqui? É cartesiano, entre conjuntos. A tela tá pequena para mais alguém, tá? Acho que tem que virar. Tenta focar só na tela mesma, Jorge. Tenta fixar a tela do professor e vai aparecer a opção de abrir imagem como tela cheia. Pronto, exatamente. Pessoal, geralmente eu vou ficar explicando as coisas para vocês, ó. A câmera fica um pouco afastada e ela fica bem em cima do computador, ó, tá vendo? Então, e eu não vou ficar conseguindo ler direto o chat. Então, quando vocês ver a pergunta de um coleguinha, essas coisas, vocês me avisem, por favor. Ou vocês perguntem por ele. Pronto. Produto cartesiano entre conjuntos. Sejam A e B conjuntos não vazios. Então, definimos o produto cartesiano. Se já tiveram, só por curiosidade, se já tiveram aula hoje ou ontem já, ou essa é a primeira? Tirando o cara de álgebra linear aí. Se bem que A hoje não minha foi sobre propriamente uma aula, né? É a primeira, né? Primeira mesmo, professor. Ah. Então, nós definimos o produto cartesiano. A cartesiano B. Isso daqui é chamado de produto cartesiano de A por B. Por o par ordenado XY. O par ordenado XY. Tá ok. X pertence a A e Y pertence a B. Certo? Por que isso daqui se chama par ordenado? Vocês sabem por quê? Par ordenado. Formam a posição de um ponto em um cartesiano, né? Me perdoe, eu não ouvi não, cara, desculpe. Na verdade, eu não entendi. Fala de novo. Porque a gente faz dois informa a posição de um ponto em um plano cartesiano. Primeiro, isso daqui propriamente não é um plano cartesiano. Por que isso daqui não é um plano cartesiano, pessoal? Porque o X e o Y são elementos do conjunto, né? Porque esse daqui não é propriamente um plano cartesiano ainda, porque A e B não são números reais necessariamente, são conjuntos. Eu defini isso daqui para vocês terem a noção, para eu poder definir o R2, que é o plano cartesiano que a gente vai fazer as contas, as coisas, as propriedades que a gente vai tomar na geometria analítica. E o R3 também. Depois é que vai ser o plano cartesiano e o espaço cartesiano. Entendeu? Mas ele é mais ou menos nessa ideia. Por que a ordem aqui a gente define assim? Porque a ordem importa. Por quê? Porque quando você toma o par a cartesiano. Espera, pessoal. Moto. Quando
quando você toma o conjunto, você está definindo A cartesiano B, você está definindo um outro conjunto, o conjunto C. Tá certo? O conjunto C, a partir dos dois primeiros conjuntos, A e B. Quando você define o conjunto C, A cartesiano B, pelas propriedades, a gente está definindo como a ordem importa. Por que a ordem importa? Porque o produto cartesiano, ele tem essa propriedade aqui, ó. XY. O elemento XY, ele vai ser igual ao elemento... Por que eu estou dizendo elemento? Porque isso daqui é um ponto... Desculpa, um ponto não, é um elemento do produto cartesiano. A ordem importa para que para que possa valer essa propriedade. O ponto XY é igual ao ponto AB, se somente se o que acontece. Aqui é se somente se, pessoal. Vocês conhecem esse símbolo, né? Se somente se, X é A e Y é B. Ou seja, um ponto no produto cartesiano, um ponto é igual a um outro ponto, se somente se a primeira coordenada é igual à primeira coordenada e a segunda coordenada é igual à segunda coordenada. Por isso que a ordem importa, porque, ou seja, porque o conjunto A cartesiano B é um conjunto diferente do B cartesiano A. Porque aqui tu tá tomando a primeira entrada sempre os elementos de A e aqui a primeira entrada sempre os elementos de B. Tudo bem? Professor, a gente vai ver o E3 e o V3 também? É o R2 e o R3 que eu tô falando, exatamente. Mas por que eu tô falando de plano cartesiano, de produto cartesiano? Posso apagar? Acredito que pode, professor. Por mim, pode. Alguém aí que eu não possa? O plano cartesiano, o R2, né? Vocês sabem o que é que chama cartesiano, o nome? Por causa de Descartes? O cadê Descartes, exatamente. Só uma pergunta aqui. Foi. Nesse produto cartesiano A vezes B é diferente de B vezes A. É porque seria uma questão vetorial aí que dá a diferença? Não, pela própria definição. Eu sei, mas assim, a gente for substituir números, no caso dessas ordenadas, a ordem Eu dos vou explicar fatores... aqui agora porque que você tem que ser diferente, entendeu? Você vai fazer sentido agora no plano cartesiano, no espaço. Tá certo? Agora vai fazer mais sentido. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, ele conhecido como... No livro ele chama de V2, né? Eu vou chamar de R2, tá certo? E vai ser a mesma coisa do V2 aí. O R cartesiano R, ele é XY pertencente, desculpa, XY, tal que X pertence aos reais e Y também pertence aos reais. Tá certo? Vocês lembram de uma coisa, quando a gente multiplica, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2, em vez de eu ficar carregando esse 2 vezes 2 vezes 2, geralmente o que é que eu faço para simplificar essa notação? Coloca a potência. Eleva a terceira potência. Exatamente, 2 elevado a 3. A gente vai fazer a mesma coisa. Isso daqui, quando eu estiver fazendo o produto cartesiano, por exemplo, de um conjunto por ele mesmo, por exemplo, A cartesiano A,
eu escrevo A2. Ou seja, quando eu tiver um conjunto elevado a esse daqui, na verdade eu estou dizendo que ele é A cartesiano no A duas vezes. Por exemplo, se tiver a quarta, vai ser A cartesiano no A, cartesiano no A, cartesiano no A, 4 vezes, tá certo? Tudo bem? Sim? Então, isso daqui é o nosso R2. A gente chama esse conjunto aqui de plano cartesiano. Com as seguintes propriedades, né? Com os seguintes axiomas, que para todos xy xy vai ser igual ao ponto. Ah, sim, outra coisa. Quando eu disser assim, digamos, eu pego um ponto P pertencente ao R2. Como é que eu posso dizer? Não, me adiantei aqui. Eu vou explicar daqui a pouco isso aqui. Deixa quieto. Tendo as seguintes propriedades. Xy vai ser igual a AB, se somente se, né? Como eu falei, x é igual a e y é igual a b. A segunda propriedade, né, é que eu vou chamar aqui de P1, propriedade 1, e aqui P2. É que quando você soma x, y mais o ponto xy mais o ponto AB, ou seja, o elemento xy mais o elemento AB, isso é a mesma coisa que eu estar somando coordenada a coordenada, vai ser x mais A e y mais B. E a terceira propriedade vai ser, se tu pegar alfa pertencente aos reais, então alfa que multiplica o ponto xy, na verdade vai ser igual ao ponto alfa x, alfa y. Tudo bem? Só observação, né? Quando tivermos um elemento P pertencente, quando tivermos elemento P pertencente ao R2, chamamos esse P de ponto, né? Como eu falei várias vezes, né? Chamamos esse P de ponto. E ele possui duas características. Que características são essas? Se ele pertence ao R2, que características são essas? Ele pode ser caracterizado por duas entradas, né, digamos. Vamos chamar de Px, Py. Ou se você preferir, você pode chamar de XP, X0, Y0. Você pode chamar do que você quiser. O importante é você ter duas entradas. Se ele pertencer ao R3, ele vai ter três entradas, né? Vai ter a primeira coordenada, a segunda, a terceira, e por aí vai. Aqui no nosso curso, nós vamos trabalhar mais no R2 e no R3, tá certo? Ou seja, no plano e no espaço. Nós não vamos trabalhar muito com o R4, essas coisas, né?
Por quê? Porque a gente não tem ideia geométrica nenhuma a partir do R4. Não tem como fazer desenho e tal. E por que se chama plano, né? Porque, teoricamente, eu não fiz nada, né, geométrico, né? Só defini a noção, a noção algébrica, né? O que significa o R2. Mas por que chama plano? E por que a ordem importa, né? Posso apagar? Pode, professor. Alguém, pessoal? Pode. Pode. Eu só acredito que o plano seja por causa das duas dimensões que você está trabalhando. É porque, na verdade, você consegue... a característica algébrica que eu dei é essa daqui. Agora, a noção geométrica do R2, né? A câmera de... Oi? Não, a câmera tinha A noção desfocado. Já geométrica do voltou ao R2. normal. A noção geométrica do R2 é o seguinte. Você pega um par de eixos orientados, né? Geralmente você orienta o primeiro o eixo da esquerda para a direita e o segundo de baixo para cima, né? Eles são perpendiculares. Aqui a gente define comumente conhecido como aqui a primeira entrada, quando a gente tiver x, y, tá? Porque x e y pertencem ao R2. Ou seja, quando tanto o x como o y são R da reta, a primeira entrada vai ser a abscissa. Abscissa. E a segunda vai ser a ordenada. Não é? Nós definimos o seguinte. Quando você, digamos que você procure um ponto aqui, geralmente qual a primeira informação que você vai buscar? Tu vai buscar primeiro da esquerda para a direita ou de baixo para cima? Instintivamente a gente geralmente procura da esquerda para a direita primeiro. Então, comumente a gente define como sendo essa primeira entrada, como sendo esse eixo na horizontal. E a segunda entrada, esse eixo na vertical. Não é? Agora, digamos que queremos achar um ponto 3,5. 3,5. Como eu já falei, na primeira entrada vai ser o eixo X, a segunda, o eixo Y. Tá certo? Digamos, achar um ponto 3,5. Então, e outra coisa, a interseção dos eixos, a gente chama isso de origem. Né? A origem, né, tem coordenadas por definição 0, 0. Tá certo? Então, você toma, na verdade, o princípio do todo o sistema o sistema dual de coordenadas como sendo a interseção dos eixos. Aqui está dizendo o seguinte: a primeira entrada, o menos x é 3 unidades para a direita. Então, 1, 2, 3. E a segunda, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Então, aqui que é o ponto 3, 5. Certo? E agora eu pergunto. Eu vou colocar aqui, achar os pontos. Achar os pontos 3, 5 e 5, 3. E o ponto 5, 3 não é, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser... Opa, 5, 3, estou errado, não, é aqui. Eu já ia fazer o negativo, perdoe.
E o 5,3, ele vai ser... Ele vai ser aqui. Aí eu pergunto, geometricamente, esses pontos, eles são iguais? 5,3 e 3,5? Bem, pessoal, geometricamente não são, né? Tipo, vejam que eles estão em lugares Estão geométricos. diferentes no plano. Não é? Estão em lugares diferentes do plano. Eles estão em lugares diferentes do plano. Geometricamente eles não são iguais. Por isso que a ordem importa. Por quê? Porque na definição de produto cartesiano você já faz o que a ordem importa por vários motivos, né? Você pode definir depois classe de equivalência, você pode definir classe de equivalência, você pode definir a própria ordem do R2, entendeu? Você aí, se a ordem não importasse, na verdade, você não poderia caracterizar o plano, você jamais poderia caracterizar o plano como um ponto como tendo coordenadas. Essa ideia de um ponto, você pega um ponto qualquer aqui do plano, por exemplo. Você pega um ponto qualquer aqui no plano, sei lá, um ponto aqui. Essa ideia desse ponto ter coordenadas já se deve ao fato de que eu possa caracterizar esse plano como um produto cartesiano de dois conjuntos, no caso R e cartesiano R. Se você não pudesse caracterizar como produto cartesiano, ou seja, você não teria todo o conhecimento de geometria analítica que a gente tem. E a geometria analítica ajudou a desenvolver o cálculo, por aí vai. E por que você tem que fazer o plano como produto cartesiano? Porque a ordem importa, para que isso tudo faça sentido. Vocês entenderam? Ou deixa mais confuso? Deu para entender. Tá tranquilo, professor. E o que é... Posso pagar? Pode? Uma definição que a gente vai usar o resto do curso, né? Vai ser a definição de vetor. Na verdade, não é nem que a gente vai usar propriamente a definição de vetor, a gente vai usar vetores de fato. A definição de vetor rigorosa a gente vai ver uma vez e acreditar e partir para frente. O que é um vetor, pessoal? Vocês estão da física aí? O que é um vetor? Professor, o senhor quer a definição mesmo ou que o ensino médio dá, na verdade? É a definição mesmo. Não, que Pronto. você entende. Não. Que eu entendo, né? Vetor. Ok. Bom, o que eu entendo normalmente seria um ente matemático que teria módulo, direção e sentido. Embora eu acredito que tem a ver bastante com a questão de segmento orientado. Na verdade é mais segmento orientado. Pronto, Na verdade... Posso terminar? Pronto. Seria um conjunto de segmentos orientados equivalentes, os quais teriam módulo, direção e sentido. Seria o que eu entendo por isso. Pode ser caracterizado dessa maneira, na verdade. Porque, na verdade, vetor, ele é... Como é que eu posso dizer? Digamos que... eu pergunto para vocês. Digamos que eu tenho um plano, certo? Eu tenho duas retas. Duas retas paralelas. Aí eu pergunto... Essas duas retas, elas têm a mesma direção, sentido e módulo, digamos assim. Na verdade, tem a mesma direção e sentido, né? São paralelas. Aí eu pergunto, essas duas retas são a mesma reta? Não, as retas não. Não são.
não é? Mas, basicamente, qualquer estudo que eu faça aqui, eu posso fazer na outra, né? Elas, basicamente, são idênticas. Você pode fazer uma definição de moléculas que sejam idênticas, na verdade. Na verdade, do ponto de vista geométrico, qualquer reta é igual... do ponto de vista geométrico é igual a outra reta, no sentido do ponto de vista geométrico. Mas, para ser puramente igual, tem que ser o mesmo conjunto, no sentido de matemático. Lembra da definição de conjunto, né? Dois conjuntos são iguais. O conjunto A é igual ao conjunto B, se somente se todo elemento pertence a A, se somente se pertence ao conjunto B. É puramente igual, mas você tem um elemento aqui que não pertence, chamar aqui de A e aqui de B. Você tem um elemento aqui que não pertence a, mas não pertence a B. Não pertence na... Então, a definição de você deu é vetores equipolentes. Por quê? Porque uma classe de vetores você vai ter mesma direção, sentido e módulo. Então, qualquer característica que der, por exemplo, você pega um conjunto de vetores, certo? Vários vetores. A gente vai ver que são paralelos, né? Que eles têm a mesma direção, sentido e módulo. Então, qualquer característica, qualquer coisa que você queira fazer para um vetor, você vai querer fazer, você vai fazer para outros. Só que não necessariamente é o mesmo vetor. Pronto, é porque eu falei equivalência, mas equipotente, né? Equipolente. Na verdade, é uma classe de equivalência, é a mesma coisa. Pronto. São as representações do vetor, né? Até o vetor unitário você pode... Exatamente. Né? Você pode representar um vetor de outras formas, como vetor unitário. Você pode pegar um representante daquela classe. E trabalhar com ela, porque se fosse usar todos, não faria sentido. Exatamente, não faria sentido. Você teria... Na verdade, seguindo essa definição um pouco mais rigorosa, você teria só o vetor nulo. Porque todos os vetores seriam equivalentes a ele. Aí eu pergunto, o vetor nulo tem direção? Como é, professor? O vetor nulo tem direção? O vetor nulo não tem nada, né? Ele é nulo. Como é que... Mas o vetor nulo é um vetor, correto? Correto. Tem a ideia, né? Tem que ter direção, sentido e módulo. Módulo... Então, ele tem direção? Não. Pergunta filosófica, né? Não, o vetor nulo é só uma abstração, né? Assim, não sei. Não, mas só o vetor abstração. Pega um vetor unitário, me dê um vetor unitário, me mostra um vetor unitário. Não, eu digo assim, o vetor nulo, como é que eu posso representar ele? Só um ponto, sei lá, nada. Não tem você como. Você tem como representar o vetor nulo. Por exemplo, um vetor nulo, eu posso dizer que ele tem coordenadas em x0, em y0 e em z0, por exemplo. Mas ele tem direção. Tem. A definição é que, na verdade, a única direção que ele tem é que ele possui a direção nula. O que uma coisa não tem direção nula? Como é, professor? Deu para entender. Tem direção nula, na verdade. Certo. Porque é uma característica própria. Uhum. Perfeito, ok. Então, vou definir direito o que é vetor, né? Você viu que dois pontos, A e B, eles pertencem ao R2, o que é que isso significa, pessoal? Estão contidos, né? Não, pertencer é uma coisa e contido é outra. Contido é conjunto, né? O conjunto A está contido no R2. Isso aqui é um subconjunto do R2. E aqui é pertencer, quer dizer que é um elemento do R2. Eu posso fazer o produto cartesiano entre eles? Não é? Eu poderia fazer o produto cartesiano entre eles? Não. Dizer que um elemento pertence ao R2, um elemento só. O A pertence ao R2 significa o quê? Falei agora há pouco. Que ele é formado por um par ordenado, né? Por um par ordenado, exatamente. Ele tem coordenadas, tem as coordenadas da primeira entrada e da segunda entrada. E assim, você vai... E o B também, ou seja, você pode dizer que ele tem... chamar de A, B, pode ser, e o B tem C, D, ou você pode chamar... O importante é ele ter duas informações, onde cada uma dessas informações é um número real.
tá certo? Você pode chamar, por exemplo, a melhor notação que você pode achar aí. Eu geralmente prefiro assim, AX, AY, e aqui BX, BY. Mas lembra que, quando eu disser o A pertence ao R2, ele é um ponto do R2, ele é um elemento do R2, portanto, ele tem duas coordenadas. Se eu disser que um B pertence ao R3, ele vai ter três coordenadas, ele vai ter coordenadas X, Y e Z. Tudo bem? A gente vai falar mais depois para o R3, mas basicamente as mesmas definições que a gente vai usar para o R3, a gente vai... É a mesma coisa que a gente viu até agora, entendeu? Só aumentar uma coordenada, basicamente. Então, então nós temos dois pontos A e B. Então, teremos o segmento, não é? AB. Tá certo? Definimos como o vetor AB o segmento orientado com origem A e terminando em B, né? Digamos que você tem aqui o R2, né? Aí você tem um ponto aqui A. Ponto A, que ele tem coordenadas X, Y. E um ponto B aqui. Então, o segmento orientado, a gente chama de o vetor AB. Ou seja, tem origem A e termina em B. Certo? Inclusive, muito importante definir a origem, né, professor? Ah, é. Por causa do sentido. Na verdade, tanto a origem como o final também. Final. Porque, assim, não confunda essa notação, pessoal, com a notação de semirreta. Quem for estudar geometria plana, essas coisas, ou até geometria analítica, essa definição aqui pode ser confundida com a semirreta, com origem em A e partindo de B. Tá certo? Não confunda, que é o vetor. Claramente, aqui a gente pode, por exemplo, o vetor AB, ele pode ter coordenadas, ele também vai ter coordenadas, né, onde as coordenadas dele vai ser B menos A. Tá certo? Porque esse menos A, eu já botei aqui, mas é basicamente esse B menos A, basicamente você somar o B mais o A multiplicado com menos 1. Então, as coordenadas desse vetor AB vai ser B menos A. E o vetor BA, então teremos... Então, teremos que o vetor BA, por definição, né? Que aqui AB é B menos A, o BA é A menos B, só que A menos B e B menos A, um é o oposto do outro, portanto, o vetor fica menos... menos... Isso daqui é menos BA menos AB. Menos o vetor AB. E quando a gente tiver dois vetores, ou seja, aqui é o vetor BA, desculpa, aqui é o vetor BA. Esse de vermelho aqui, por exemplo, é o vetor BA. Esse de azul aqui é o vetor AB. Professor,
Oi. Tem um aluno aqui perguntando, o Samuel Costa Santos. Ele disse que não entendeu por que é negativo. Acho que ele está perguntando as coordenadas isso, das coordenadas do vetor AB. Aqui, né? Isso. Aqui, por que aqui é negativo? Eu acho que ele está perguntando por Do que de é cima. B menos A, professor. Isso, B menos A. Porque bota o menos em evidência. Bota o menos em evidência aqui. Fica B menos A, correto? Se eu multiplicar o menos aqui, fica menos B, né? Aqui, ó. E menos com menos, mais, correto? Não, perfeito, mas é porque o vetor AB ele é igual a B menos A. Também Ali em cima, professor, a definição que o senhor deu das coordenadas do AB ser B menos A. Ah, Isso. Pronto. Ele está perguntando por que essa definição consiste em ser assim. Para o vetor como diferença de 2 pontos? digamos que essa definição é o que vai fazer sentido quando a gente estiver falando de vetores equipolentes. Por quê? Porque quando a gente tiver o mesmo vetor, direção, sentido e módulo, e digamos que a origem seja a origem do vetor seja a própria origem aqui. Tranquilo. Entendeu? Digamos que tu pega o mesmo vetor, direção, sentido e módulo, exatamente a mesma coisa, ou seja, vetores equivalentes, só que em vez de a origem ser no A, a origem vai ser exatamente na origem do sistema. Então, qual seria a coordenada do AB? Seria apenas o B. Só B. Uhum. Professor, eu posso fazer uma pergunta? É porque, tipo assim... Não, de maneira nenhuma, cara, faça não. Tô brincando, viu? É porque, tipo assim, uma vez que é tipo por tamanho da seta. Aí, tipo, ficaria pra tirar do final, Então, mas o que é o tamanho ainda? tipo, o comprimento. Mas o que é comprimento ainda? É uma distância, né? Aí pra saber. O problema Aí, é que isso vai ficar uma Então, série de ficaria, perguntas. tipo aquele negócio lá do final menos o inicial. É tipo o ponto Então, final menos o inicial. eu acabo entrando no que eu tô falando, no vetores equivalentes. Pois é. Foi isso que ele falou, Jorge. Quando ele deu o exemplo do vetor começar na origem do plano. Então, tipo, acho que dá pra entender o que ele quis dizer Sim. sobre a definição. Então, É isso que ele tava falando. É porque eu tava falando, tipo, enfim. não faz tanto sentido, eu acho que eu me adiantei um pouco, mas aqui não faz muito sentido ser isso. Mas quando a gente vai falar de dois vetores equivalentes, né, ou equivalentes, aí assim, aqui sim vai fazer sentido. Entendeu? Então o cara que perguntou, acho que ele sabe. Como é? Então, acho que o cara que perguntou deve saber já. Acho que ele só... Cara, saber é uma palavra muito forte. Ele pode Lembrou. saber que é daquela maneira, mas não saber o porquê. Pois é. Por exemplo, vocês sabem o que é uma propriedade dos números inteiros. O número ele é divisível por 3 se somente se a soma dos algarismos é divisível por 3. Vocês sabem dessa propriedade? Tu pode pegar um número gigante, por exemplo, 2021. 2021 é múltiplo de 3 sem dividir na calculadora. Não é, porque não é. 2 mais 2 mais 1 é 5. 5 não é divisível por 3, portanto, 2021 não é divisível por 3. Agora, vocês sabem provar essa propriedade? Pois é, professor. Infelizmente, principalmente aqui no Brasil, inclusive no ensino médio, A minha professora, ela ensinou, só que eu esqueci. Dão tanta coisa pra gente. Dão tanta coisa pra gente e tal, só que coloca na nossa cabeça e a gente não sabe de onde é que veio isso. Exatamente. A gente sabe usar a equação da solução do segundo grau, não gosto de falar equação, falando de Bhaskara, porque na verdade nem foi Bhaskara que fez, né? Mas o povo não sabe de onde é que veio isso, né? Então a maioria das coisas que o povo aprende só decore, não sabe de onde é que vem. Exatamente. Então, é isso que eu quero dizer. A pergunta dele é válida. Por que é dessa maneira? Talvez ele saiba que é dessa maneira, mas não saiba por quê. Então, é por isso que a pergunta dele eu acho válida. Por que é isso? Porque cada detalhezinho vocês têm que perguntar, pessoal, viu?
Até o cara que perguntou se ele podia perguntar, ele tem que perguntar. Entendeu? Ele tem que perguntar, pessoal. Tem como. Assim. Mas daqui vai fazer mais sentido, porque basicamente tu tá tomando o final menos inicial, cara, basicamente, entendeu? Mas na verdade vai fazer sentido quando a gente estiver falando de vetores equivalentes e quando a gente tomar o vetor na origem do sistema mesmo. Tá certo? Mas então, AB setinha não é o vetor, é o segmento, né? A B setinha aqui? É o segmento. Não, é o vetor. Porque vamos supor que B menos A seja igual a C. Então eu poderia definir um vetor com origem 0 e C, que eu acho que é o que você estava falando, professor. Exatamente. Né? No caso que C menos 0 daria C, então seria o outro vetor, aí seria aquela questão de equivalência que você falou. Exatamente. Você tá tomando, veja, é isso que eu tô querendo dizer, você está tomando representante de toda uma classe de vetores, você está tomando representante como uma classe de vetores de maneira que eles tenham sentido, comprimento e módulo. Porque, por mais que, às vezes, você tomar só comprimento e só módulo, mas você não tem a direção, pode estar a direção oposta. Por exemplo, esses dois vetores, AB e BA, eles não são... Por que eles não pertencem, eles não pertencem à mesma classe? Porque eles não têm o mesmo representante, porque eles estão em sentidos opostos. Apesar de eles possuírem a mesma direção e o mesmo módulo, que a gente vai ver depois, mas falta um detalhe, falta o sentido. Beleza. Entendeu? Por enquanto, eu vou explicar mais, acho que não hoje, né, na próxima aula, mas eu vou explicar porque de fato é bem menos usável, pessoal. Eu acho que eu não devia ter colocado isso ainda. Vou confundir vocês um pouco. Mas o importante é o seguinte, o que eu quero dizer é que no final, esse menos BA, né, vai ser menos AB. Mas o que eu queria enfatizar é que veja que o BA é menos AB. A gente chama esses dois vetores de quê? O BA e o AB. São vetores opostos. A gente chama de vetores opostos, viu, pessoal? Ou seja, nós dizemos que um vetor U é oposto a V se U for igual a menos V. Tudo bem? Perfeito. Só uma pergunta, esse B menos A, o B aí no caso seria um ponto, é? O ordenado, como é que é? Cuja definição que tá falando aí, cara, são 2 pontos. Sim, pois é. Porque a B é o vetor. A B é a extremidade e o A é a origem. Agora o B separado, só o B e o A, seria o quê? Um ponto de cada coordenada? São coordenadas. Cada é um ponto do R2, 2 pontos, tá certo? Ou seja, o A ele é um ponto e o B ele é um outro ponto. Cada um desses pontos, o A ele tem a coordenada X, ó. O A ele tem a coordenada X, ou seja, vou chamar essa coordenada de AX, e ele tem a coordenada Y, que eu vou chamar de AY. Tudo bem? E o ponto B, mesma coisa. Ele é um ponto do R2. Veja, não confunda o ponto pro... Ponto é um elemento do R2. Se eu disser, tome um ponto no espaço. Se ele é no espaço, então ele vai ter informação, ele vai ter 3 coordenadas, tudo bem? Pronto. Então o B, ele vai ter... Professor? Oi. Se eu somar esse ponto A com esse vetor AB, eu obtenho o ponto B, é? Vai sim, exatamente. Mas aí no caso assim... Calma, deixa eu cortar logo. A gente vai ver na parte, se tu for lá ver lá no livro, tem a parte de a definição de soma de um vetor com ponto. Que vai ser um ponto, entende? Acho que era isso que eles estavam tentando entender, professor. Como é que um vetor seria uma soma de pontos, entendeu? Professor. É porque aqui veja que eu coloquei esse 2 igual com 2 pontos, tá vendo? Sim. O que significa que a definição é porque eu já estou pegando aqui, como eu falei, eu me adiantei, e aqui eu já estou pegando o representante da classe. Dê uma olhada em classe de equivalência, pessoal. Depois.
Ou seja, eu estou pegando o representante de todos os vetores que têm a mesma direção, o sentido e módulo do AB. Entendeu? Por isso que eu vacilei e não devia ter colocado isso agora. Não é que esteja errado. Mas eu imaginei assim, se eu somar o ponto A com o vetor AB, A mais B, aí dá igual, aí dá o B, né? Aí eu passava o A pelo outro lado da igualdade com o sinal trocado. Aí dava B menos A. Vai ser exatamente isso que tu falou. Todas essas propriedades que vocês estão falando vão ser válidas. Só vocês estão se adiantando. É tanto que no capítulo, eu não lembro, achei no capítulo 5, ou é 6, que tem lá soma de vetor com ponto, entendeu? Aí define, aí tu vai ver que segue essa propriedade. Se tu somar o AB, vai ter até que para provar. Se tu somar o AB com A, vai dar B. Se tu somar... É porque eu tinha dado uma lida, aí eu imaginei isso, sabe? Aí eu tô perguntando só para confirmar se tava certo mesmo que eu pensei, entendeu? Só isso mesmo. Ei, professor. Mas se não tiver certo, ou tu estaria fazendo as contas errado, considerando alguma coisa errada, ou a definição estaria errada. Ei, professor. Oi. Esse conteúdo já tá no primeiro capítulo, né? É. Então já pode... beleza. A parte de revisão, entre aspas, foi a parte de produto cartesiano. Por que é? Porque tu tem que lembrar toda a vida que ele tem 2 coordenadas, esses pontos. Por isso que eu enfatizei. Aí o B, né? Ele vai ter coordenadas BX e BY, tá certo? Ok, lembra, o B é um ponto do R2 e o A é um ponto do R2. Tá certo? Tranquilo, pessoal. Um exercício, né? Só para terminar a aula de hoje, é que seja um vetor CD igual a menos 2 e 3. Calcule 2 vezes DC, o vetor DC. Quanto vai ser o vetor DC, pessoal? 2 vezes DC. Ou melhor, vou fazer menos do que eu tenho 2, mais é menos 2 vezes DC. Então eu posso representar um vetor como um ponto também, professor? Oi? Eu posso representar o vetor como um ponto no R, menos 2, 3? Não é que ele vá ser um ponto. Um ponto é um ponto e um vetor é um vetor. Mas o que você pode representar ele por 2 coordenadas. Entende? É uma coisa muito sutil. Eu acho que eu entendi, porque na verdade as coordenadas são a diferença entre os 2 pontos que compõem Exatamente. o vetor, né? Por quê? Porque digamos que esse vetor aqui, tu tá pegando um representante dele, por exemplo, tu pode estar pegando um representante do tipo o C, que é D-C, correto? Uhum. Você pode estar pegando, por exemplo, o D sendo vou botar aqui 7, 5. Então, o D sendo 7, 5, então C, para dar menos 2, vai ter que ser 9, não é? 7 menos 9 menos 2. E o 3 para dar 5, né? Seria 2, né? É? Menos 2, né? Melhor. Porque tem o menos daqui, ó. Fica aqui, fica 5. Opa. Mais mesmo, desculpa. Fica
5 menos 2, pronto. Tu pode pegar esses 2 pontos. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer com representante. Uhum, perfeito. Professor, a Entendeu? resposta Você pode pegar, seria. por exemplo, você pode pegar, por exemplo, o D para ser... Ou seja, esse menos 2, 3 é o representante com ele como se fosse ele partindo na origem. Na próxima eu vou explicar melhor isso, entendeu? É como se você estivesse partindo da origem e indo até o ponto menos 2, 3. Você pode também... você vai ver que tem toda a mesma direção, sentido e modo. Você pode pegar o D para C, por exemplo. Sei lá, só fazendo diferença de... Pode ser aqui, menos 11. 2, 3 e o C0 e 0, que aí seria o que você falou. Eu defini o C como 0 e 0. O D para C. Exatamente, o D, né? O mais trivial é esse daqui, ó. Não é a origem C, né, D, mas eu tô querendo dizer você pode pegar o mesmo representante, tá certo? Para vários vetores, veja que observe que esse vetor aqui vai ser diferente desse daqui, mas no final, como eu estou interessado no representante, então eu olho para cá só. Por exemplo, esse daqui, 11, 11, 11, aqui, 13, né? 13. Aqui vou diminuir 2, né? Vou colocar 3. E aqui 0. Ó. Aqui dá menos 2 e aqui dá 3. Veja que é um outro vetor. Um outro vetor. Isso daqui a origem é no 13, 0 e o final 11, 3, tá certo? Aqui é um vetor e aqui é outro vetor. Lembra que eu falei das retas paralelas? Tá ligado, parceiro. Uhum. Alguém tá fazendo uma pergunta aí? Não, só avisar o Flávio que o microfone dele tava ligado. Desculpa. Valeu. Ó, então, veja que são... Você lembra que eu falei das retas paralelas agora há pouco, né? Professor, qual é esse número aí no D? É 7, 5? Aqui? 7, 5, 9, 2. 11, 3, 13, 0. Então, mas esse 7, com licença, o 7 aí o senhor colocou, como foi que ele apareceu aí, que eu não peguei aqui não? Eu escolhi. Só Ah, para dar um foi exemplo. sim. Só para dar um exemplo de... Ó, só para dar um exemplo de... Esse daqui é um vetor. Esse vetor aqui, CD, é um vetor. Esse daqui é o outro. Entendeu? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque depois a gente vai ver que esse daqui vai ser o representante tanto desse como desse. Por isso que eu coloco CD. Eu poderia chamar de AB, isso daqui de EF. Mas eu estou querendo dizer que é o representante que importa. O que não importa, porque o que importa é que ele tem uma direção, sentido e modo, como a gente vai ver depois. Mas, veja por que são vetores diferentes. Por que são vetores diferentes? Porque esse daqui tem a origem no 13, 0 e final no 11, 3. Esse daqui tem a origem no 9, 2 e final 7, 5. Então, essencialmente, eles são vetores diferentes. Mas por que eu posso pegar um terceiro vetor com origem no 0, 0 para representar tanto esse como esse? A próxima aula eu vou explicar melhor, tá certo? Por que a gente pode fazer isso. Professor? Oi. A resposta do exercício aí seria menos 2 que multiplica vetor DC seria menos 6 e 4? Seria 4 menos 6, não? É porque o vetor não é CD, é DC. Então seria menos 6 e 4. Boa. Bora ver, né? A solução vai ficar o seguinte. CD, ele é o oposto de DC, não é? Ou seja, ele é menos DC, correto? Perfeito. Multiplica por 2. Não sei se foi assim que você fez. Então, isso daqui é o que a gente está procurando, correto? Certo. Isso daqui é o que a gente tem.
Isso daqui é menos 4, né? 6. Não sei quem foi que acertou aí. Pronto, boa. O outro cara acertou. Eu sinceramente não sei. Eu também não sei decorar essas soluções não, assim, no final. Então, por isso que fica menos 4, 6. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida na aula de hoje? Alguma dúvida como vai ser? Vocês estão enxergando bem a lousa, né? Tá para ver direitinho e tudo. Professor, um colega aí tá perguntando se vai rolar ponto extra. Eu acho que todos nós queremos saber. Acho que é... Eu só tô lembrando da aula de álgebra linear, professor. Rapaz, eu acho que nas listas que eu vou ver aí. Eu vou ver. Vai rolar ponto extra? Não Eu sei, acho que seria válido, hein? Oi? Eu acho que podia ser válido, hein? Quem sabe? Mas... Bora ver. Só for de ir lá, virar. Alguma dúvida, pessoal, com relação à aula de hoje? Tenho uma dúvida, professor. Opa, pode falar. O senhor tem problemas de estar de bom humor ou de mau humor, professor? Cara... Referências aí. Rapaz, geralmente eu fico Mônica Lima. cai. Pronto, então tá ótimo. É porque eu fiquei meio traumatizado depois daquela aula lá, professor. Questão de bom humor e mau humor. Trivial, é só dar o gás de estudar aqui no final. Pronto, vai dar certo. Pior que a linear é legal, eu particularmente gosto bastante. Pessoal, mais alguma coisa? Deixemos ele de bom humor. Ai. Quem tá de bacharelado aqui? Quem é de bacharelado? Eu sou. Oi. Eu. Tem bastante bacharelado. Então tá certo, pessoal. Pessoal, geralmente minhas aulas elas vão começar às 8h10, né? E vão até às 9h. Você está disponibilizado até amanhã. Até 9h40, né, não? É isso. É, exatamente, até 9h40. Das 8h10 até 9h40. Esse vai estar postando essa aula ainda hoje? Não, hoje não. Porque tem que baixar. Estão perguntando se será disponibilizado no Classroom. Aí tem que baixar, aí o upload, o negócio não é nem baixar, é fazer o upload. Sério? Demora? Aqui na minha demora. Ah, entendo. Não, que tinha um professor meu aí de mecânica que ele não tinha muita internet. Aí sempre tinha aula gravada ele postando, sem internet. Eu pensei que não precisava. Não, pior que ele nem gravava, mano. Não precisava o quê?